aqui, eu já... Muito bem, gente. Hoje, 10 de maio, né? Hoje a gente tem uma parcial, uma prévia de como é que está o andamento do projeto de vocês. Então, hoje é apresentar o que tem, tá? Não tem uma estrutura, um padrão. É só realmente mostrar, né? E aí eu vou ver se o relatório de andamento de vocês está condizente com aquilo que vocês já fizeram e a gente conseguir ter uma noção do que ainda falta ser feito, tá? O objetivo maior é esse. Então, fiquem à vontade. Eu estou gravando para isso ficar registrado lá para vocês, inclusive. Né? Então, vamos lá. Vamos ver o que temos. Já começa com dificuldade. O slide que estava era dificuldades. Pô, gente. Professor, é que o Panza vai apresentar o que ele já fez. O que a gente fez até agora foi chorar. Então não dá para mostrar isso aqui, você entendeu? Ah, meu Deus. Tem hora que eu sinto a saudade dessa sua animação, viu? Mas ela passa Nossa, rapidinho. professor, é choro atrás de choro, tudo para um sonho. Bom, antes de começar a explicar o que a gente fez, a gente resolveu deixar algumas informações no que a gente foi se baseando para desenvolver o trabalho, né? Por exemplo, ó, no primeiro tópico, os meios de transportes mais utilizados pelos paulistas eram os ônibus, né? Em segundo, os carros, e com o aumento da tarifa e o tempo de espera fez com que a população procurasse outras coisas para se locomover, né? Os aplicativos de mobilidade urbana surgiram junto com o início da queda de passageiros do transporte público, segundo dados da NT. Nossa. No Brasil, a diminuição de usuários atingiu 26% na média. De acordo com a pesquisa feita por um seminário em administração, sugere que houve uma diminuição de 15% na posse de veículos e uma redução de 13% na utilização de carros, porque para comprar um carro é caro, para usar também é caro, então tem que achar outra coisa. A adesão dos aplicativos pela população pode ser observada numa pesquisa realizada pela Quality Best, da qual 57% das 1.400 pessoas entrevistadas com mais de 20 anos no Brasil fazem uso de algum aplicativo de mobilidade urbana. E, por último, não menos importante, é que a quantidade de empresas que aderiram e entraram no mercado de fretamento, segundo um estudo realizado em 2005, a quantidade de veículos desse meio circulando apenas na cidade de São Paulo era de 8 mil, que é o nosso objetivo, que é o fretamento de vans. Agora, eu te apresentar os mockups que a gente fez até agora do nosso site. Ô, Priscila, pode passar mais um? Acho que você não tinha colocado na ordem lá, né? Mais um. Não é esse daí ainda. A página inicial. Calma aí. Eu esqueci de baixar o cavalo. Enquanto vocês acham, deixa eu perguntar uma coisa. Continua web? Porque a ideia anterior era ser um aplicativo mobile. Sim. Aí você falou que vai mostrar a página web. Ele vai continuar com os dois? Sim. Ok. Exato. Se der certo. Agora sim, Pri. E tecnologia, qual que vocês escolheram? A gente colocou lá no fim, professor, Tá bom. para explicar, tá? Tá bom, pode seguir. Tá, então... Esse, Tício? Isso, esse daí mesmo. Obrigado, Pri. Aqui a gente tem a tela inicial, que ela ficou bem pequena, a imagem, mas é porque tem muita coisa nessa tela. Mas, basicamente, ela apresenta ali, naquela parte cinza clarinha primeira, escrita Unisalesiano, seria os destaques das rotas mais aderidas pelos passageiros que iriam pesquisar no nosso site. Aí, em seguida, tem uma seção explicando como funciona o nosso sistema. E primeiro você precisa se cadastrar aqui, solicitar o cadastro. Então, se é empresa, você vai se cadastrar. Depois você vai baixar o aplicativo. Ali embaixo, nós temos a seção realmente do passageiro e do motorista,
que você clicando em uma delas, ele vai direcionar para outra página para poder fazer tanto o cadastro do passageiro ou o cadastro do motorista. Aquela faixa preta ali seria o Sobre Nós, que é explicando um pouco da nossa trajetória, do nosso projeto, e embaixo ali é a imagem do depoimento das pessoas e um pouquinho da experiência delas do nosso aplicativo. Basicamente, essa seria a página inicial. Aí agora vai ter que voltar, Pri. O que você chamou de motorista é onde está empresas ali? Não, ali está escrito empresas mesmo. É que você falou que era passageiros e motoristas. Aí Então, motoristas vão pegar o direito. o motorista ele vai entrar dentro da questão das empresas, que a gente vai mostrar em um dos mockups aí. Eu acho que Ok. você pode voltar um, Pri, que é o da tela de login. Isso. Aí, aqui a gente tem a tela de login, que antes na tela inicial tinha um botão lá em cima, para empresa, apenas a empresa, poder fazer o login no nosso site. Então, se ela já for cadastrada, ela entra com a informação do e-mail, da senha e entra. Se não, ela pode criar a conta dela. Aí, clicando no criar conta, vai ser direcionado para aquela página que eu falei de fazer o cadastro da empresa. Agora tem que achar aquela página, Pri. Não é isso. Você fala essa, Douglas? Pode deixar. Meu Deus. Tá muito alto? Tá. Calma aí. Eu vou tentar falar o mais baixo possível, hein? Então, basicamente, se a empresa não for cadastrada, ela vai ser direcionada para uma página de cadastro. No nosso esquema, seriam 3 possibilidades de cadastros pelo site. Então, a empresa poderia cadastrar, o motorista, que normalmente serviria a empresa, e os passageiros, que solicitariam, digamos assim, o fretamento com a empresa. Então, basicamente, se a empresa não tiver o cadastro, ela seria levada para essa página principal, no qual a empresa colocaria os seus dados, que seriam o nome, a razão social, o nome fictício, o endereço, o CNPJ e assim por diante. Pode ir para outra, Pri. Qual delas, né? Que eu acho que Volta. Isso. Então, a empresa cadastrada, após o cadastro, ou se ela puder apenas logar, ela já vai ter acesso a essas 4 opções, que seriam os dados pessoais, onde ela verificaria e poderia editar os seus dados, uma dashboard, e tenta achar aí, a dashboard. não acredito que eu fiz isso de colocar certo. Então, basicamente, ela poderia, nos adicionais, ela poderia adicionar uma rota, adicionar um veículo ou aceitar clientes, a aba cliente, e no dashboard ela teria acesso a alguns dados, tipo quantas pessoas solicitaram a entrada no aplicativo, deixa eu ver, se eu não me engano, quantos veículos estão rodando e assim por diante. Então, no perfil da empresa, ela teria essas 4 abas. E fora alguns adicionais que a gente estava conversando com o Canegai semana passada para verificar se há a possibilidade de fazer alguns recursos a mais. Isso. E ainda, essa daí seria a página de perfil da empresa. Então, a nossa ideia é, a empresa faz o cadastro dela, a gente aceita e ela pode ser direcionada para a página de perfil. Essa página de perfil, ela vai poder ter acesso às informações que o Douglas falou em forma de lista. Então, tem uma lista de quantos passageiros ela tem, mostrando o nome, o endereço e
se eu não me engano, também o número de telefone. E tem a opção também de mostrar a lista de solicitações, que seriam os passageiros que solicitaram uma vaga em certa rota daquela empresa, e a empresa teria a opção de ou aceitar ou excluir aquela solicitação com apenas 2 botões. Mas a parte dos passageiros, da lista de passageiros, ela não vai poder editar, ela só pode ver e conseguir deletar aquele cadastro caso a pessoa mude de empresa, mude de rota, ou simplesmente aconteça alguma coisa algum desentendimento que a pessoa não vai mais fazer parte daquela empresa, né? A mesma coisa ocorre com os veículos. Não, a mesma coisa ocorre com os motoristas. A empresa não vai conseguir editar os dados do motorista. Só vai ter uma lista com os motoristas que estão associados à sua empresa, e na rota dentro do veículo ele vai poder tanto apagar quanto vai poder editar, porque isso faz parte da empresa. Aí a Priscila pode mostrar as outras telas em relação às listas aí para ficar mais claro. De qual? Peraí. Não, essa daí é a lista de motoristas. Calma aí, Lê, que eu voltei aqui. Isso aí é a lista de motoristas com o nome, CNH, telefone, e ali na ação tem o botão apenas de excluir, porque ele, como é a empresa e não é um motorista, a gente não está dando assim tanta liberdade para a empresa poder mudar os dados do motorista. O motorista vai poder editar os próprios dados no aplicativo dedicado ao motorista. Pode passar para outra, Pri. Aí a de rotas, como eu falei, tem 2 ações, que é essa de excluir e essa de editar, porque faz parte da empresa. E a gente também tinha conversado com o Canegai para fazer essa mudança da faixa de horário, porque antes a gente estava deixando um horário fixo de início e de, digamos assim, de ida e de volta. Ele deu essa ideia de deixar uma faixa de horários para poder ficar mais flexível e também para poder dar uma maior personalização. Pode passar para outra, Pri? Vamos ver se ainda tem. Essa é a lista de solicitações dos passageiros, que também tem a ação tanto de excluir a solicitação ou de aceitar. E acho que é só de lista ou tem mais uma? Tem do passageiros. O do passageiro é a mesma coisa, ele só consegue ver esses dados e só consegue excluir, mas não consegue editar. Detalhe que eu reparei agora é que é só o meu nome que tem ali, né? Douglas Marcos Pérez. Tá tudo bem. Eu acho melhor passageiro e melhor motorista, mas... Foi reutilização, gente. Certo, vamos então para essa. Essa seria a tela principal de destinos. Seria basicamente destinada ao passageiro, né? O passageiro que já tem um login, ele teria acesso aos destinos mais frequentados, e nisso, alguma verificação poderia até selecionar o destino desejado. Você pode passar, Pri? Essa daí já foi apresentada. Volta aqui atrás. Pode ser. Nós pensamos num jeito fácil, assim, mais fácil de cadastrar um motorista, cadastrar uma rota ou um veículo, que seria basicamente essas janelas, digamos assim, flutuantes. Então, basicamente, quem teria esse acesso seria a empresa, né? A empresa, no perfil dela, ela teria essa possibilidade, e ela tendo os dados, os acessos à rota ou veículo, ela poderia muito bem cadastrar esses.
A rota também, seria o cadastro da rota, pode passar, essa é editada, né? Só um detalhe, Douglas. Do motorista não vai ter a habilitação dele, vencimento? Desculpa, professor, não deu para te ouvir. Do motorista não vai ter a habilitação dele quando vence? Porque, assim, transporte de passageiros é algo muito sensível. Uhum, Né? O motorista ele não pode conduzir com a habilitação vencida, por exemplo. verdade, a gente não tinha pensado nesse requisito. Não. E tem uma autorização também que ele precisa ter, que é para transporte de pessoas e bababá. Tem alguns cursos especiais que eles têm vencimento. E para todo motorista, eu sei disso, motorista de caminhão, tá? Eu não sei se motorista de van se encaixa, deveria. Mas os motoristas, eles são obrigados a fazer um exame de não uso de substâncias tóxicas. Eu acho que faz também. Então, ele faz um exame de sangue lá para comprovar que ele não é dependente químico ou que ele não faz uso. Então, assim, essas coisas, né, eu acho que vocês teriam que prover, porque vocês estão tratando de algo que é bem delicado, que pode trazer implicações. E outras coisas, assim, acessórias, tá? Para vocês pensarem, né? O seguro do veículo, quanto que é o seguro por pessoa. Então, assim, tem que apresentar talvez a apólice para você poder controlar, né? Caso contrário, primeiro acidente que ocorrer, né, a empresa de vocês ou o portal de vocês, ele fecha. Não, a gente vai dar é que semana passada a gente teve uma reunião com o PH e a gente esclareceu já vários pontos, né? Não, ok. É que assim, são coisas que que me esse é vêm à novo. mente. São coisas que me vêm à mente que aí uma banca, ou mesmo uma pré-banca, eles podem questionar vocês. Então, se vocês já previram isso, é muito mais fácil, né, a vida de vocês. Entendi. Então, sem problema. A gente vai verificar isso. Ok. O importante é assim, a apresentação ela está sendo gravada, é voltar na apresentação depois e ver esses comentários e como é que vocês vão cuidar deles. Sente falta de todos eles, da foto, né? Lá onde a empresa consulta o motorista, posso estar viajando, tá? Mas meu papel, às vezes, é viajar. Eu senti falta de saber onde é que está o meu motorista, sabe? Porque, assim, se ele tem um aplicativo, né? Se você dá permissionamento para o aplicativo fazer algumas coisas, então bastaria a empresa poder pegar a localização, a última localização. Até, assim, ó, o cara está 2 horas que ele não fala comigo, onde ele estava da última vez. Tá? Então, coisas para vocês pensarem aí. Ok. Mas pode seguir, eu te cortei, Douglas, desculpa. Não, sem problema, professor, imagina. Também, conforme continuando os cadastros, vai ter o cadastro de novo veículo, né? Algumas informações que nós colocamos como primordiais seria a placa, o modelo, a cor para identificação e o número máximo de passageiros que poderia suportar esse veículo. Pode passar, Prim? Do veículo talvez você tenha também aí a última vistoria, né? Sim, pode ser uma opção também. Ok. Agora é a parte do aplicativo. Só... Essa... Pode falar, Prim. Pode falar? Não, pode falar. Eu errei aqui em cima, professor, desenvolvimento, escrito errado. Só uma questão, professor. Deixar lá dentro. Desenvolvimento, tá bom. O projeto, esse projeto tipo que nós levamos para o TCC, ele é um projeto, digamos assim, antigo nosso, que nós tivemos uma participação com o IHC da Lucilena. Então, nós achamos interessante, digamos assim, fazer uma comparação de telas. Essas telas ainda serão editadas para um conceito mais moderno e para alguns requisitos que nós queremos implementar ainda. Então, nós achamos interessante, assim, colocar na apresentação qual foi o nosso conceito inicial para o desenvolvimento de aplicativos. Até porque, nessa época do IHC, a gente tinha pensado em fazer um aplicativo só, e não de
dividir ele entre passageiro e motorista e também fazer o site. Então, por enquanto, essa apresentação vai ser do que a gente tinha pensado primeiro, que a Pri vai falar das telas. Bom, a tela inicial, que o nome ainda continua o mesmo, para a gente, pelo menos, com usuário e senha, e ele tem a opção de entrar com uma conta do Facebook ou da Google. Caso ele queira criar sua conta, vai aparecer na outra tela, nome do usuário, e-mail, telefone e data. Só que, levando em conta as coisas que a gente já viu, tem muito mais coisa para adicionar no cadastro, né? Além dessas que já estão aí. Aí, depois que que o passageiro tivesse logado, já ia abrir no mapa. Só que a gente achou melhor não colocar assim no mapa, aparecer a localização atual de onde ele está. Por exemplo, ali embaixo mostra a localização do passageiro, a localização da van. Por enquanto é algo que a gente pretende colocar, mas não sabe se vai dar certo. Então, tá meio por aí. A tela do perfil, teria o perfil para ele poder editar e enviar a localização atual, que depois, agora, conversando desse projeto de novo, a gente decidiu não colocar, né, que não tem muita necessidade, já que ele vai ter uma opção de marcar se vai ou não, só apenas isso. A agenda, que no caso era para mostrar os dias, os horários da van e do passageiro, essas coisas. E grupos e conversas. O nosso intuito era colocar um chat, mas aí o Canegai levantou aquela opção, a ideia de que o motorista não pode conversar enquanto está dirigindo, né? Então não tem necessidade dele estar em um grupo ou conversar com o passageiro. Então, é duas coisas que a gente já tirou e não pretende colocar, que é as conversas e os grupos. E esse disponível para embarcar, ele colocar se ele podia ou não, se ele ia ou não. E gerar relatório era só para mostrar os horários, seria um arquivo em PDF mostrando para ele o motorista, os horários que ele foi, voltou, essas coisas. Essas três telas seriam a tela de editar, que o passageiro teria a opção de colocar uma foto dele, telefone, trocar essas coisas. E a van do João, que não era o caso que a gente colocou, era da parte do motorista que ele ia ver. Quantas pessoas iam, quantas não iam, de acordo com a faculdade. Vamos supor que a primeira seria salesiano, quantas vão, da Unip, quantas vão, quantas não vão. E no caso a gente colocou muita opção, tipo assim, vão, não vão, vão e apenas voltam. Então fica muita coisa para só eu vou, não volto. Pronto, só isso. E a terceira, a tela do passageiro, que aí ele ia colocar apenas vou e volto, não vou, apenas volto. E ele também teria noção de quando as pessoas iam, não iam ou iam voltar. E só da ideia que a gente teve era essa, mas a gente já mudou bastante coisa. Isso, principalmente essa questão aí do voo ou não volto, quando a gente foi apresentar para o Canegai, ele já falou, ó, vocês se enrolaram com esse menu entender. Então, a ideia dele foi colocar apenas 2 checkbox, voo e não. De default, de padrão, eles iriam estar os dois marcados para o passageiro. Se ele não vai, ou então se ele não volta, teria que Aí ele marca. marcar um dos dois. Mas a opção de default é os dois estarem marcados, porque aí fica mais fácil para ele entender. E qualquer coisa, se esquecer também de falar que vai no dia, já vai estar marcado lá. Ele só tem que se preocupar com a exceção, né? Quando ele não vai fazer alguma coisa. Isso, exatamente. Aí ele deu essa ideia, a gente achou legal, nós vamos mudar isso daí também para colocar só os 2 checkbox, que até fica melhor o entendimento, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Fica assim. E aqui é as tecnologias que a gente pretende usar. O Node.js
O React, o Flutter, sei lá, e o Firebase. Flutter. Então, aí chega a parte que eu gosto. As dificuldades. A dificuldade de conectar o React com o Firebase, olha, na verdade, são tecnologias que a gente nunca mexeu, né? A primeira vez que a gente vai estar fazendo isso, então eu acredito que até o fim do ano vai aparecer muita coisa ainda. Mas, de novidade, é aquele lá, professor, que toda hora tá faltando alguma coisa no pacote. Toda hora tem que sair colocando um monte de coisa que eu nem sei o que eu tô colocando. Mas aí, nesse aspecto é importante documentar, porque depois você, se tiver que replicar, ou se acontecer alguma coisa, não que eu seja, né, o boca Professor, preta da nem história. fala isso, eu tô tentando pensar positivo, tá dando errado ainda. Não, é que se acontecer alguma coisa com o equipamento seu ou de quem estiver, você tem que conseguir refazer a instalação, só isso. Vai dar certo. Espero que não. Então, receitinha de bolo, passo a passo, o que acrescentou, o que tirou, vocês têm que controlar, né? Quais são os itens que foram instalados para você poder, se for necessário, refazer esse passo a passo de novo. Ok. O Douglas X tem mais alguma coisa pra vocês falarem? Não, a dificuldade a gente não, tipo assim, conforme a Priscila já informou, né, não são tecnologias que nós tínhamos um conhecimento, até porque nós escolhemos tecnologias, digamos, totalmente diferentes do que a gente vê durante as aulas, mas é aquilo, a gente está meio que aprendendo na pancada. Eu já comecei um pouco, pelo menos, o desenvolvimento visual do website com React, né? Mas ainda Falam não que é facinho. Oi? Falam que é facinho. Falar, todo mundo fala, assim. Falar até papagaio fala, né? Mas, assim, o que tá tendo muita dificuldade, né? Pelo menos no meu ver, é que, digamos que não vai ficar realmente perfeito como a gente quer no mockup. Primeiro, nós estamos lidando com, digamos assim, os elementos essenciais para criar aquele layout, mas a beleza, digamos assim, o designer, né, eu ainda estou apanhando bastante para fazer tudo igual, mas, tipo assim, uma hora sai. Eu não desisto fácil, não. Eu perco a cabeça, eu perco meu sono, mas eu não desisto. Mas eu vou apresentar aqui, pelo menos, um pouco da página inicial. Ainda está bem, assim, criterioso, porque a gente ainda está decidindo a cor, a gente ainda está decidindo, digamos assim, as letras, tudo, para ficar uma coisa mais apresentável para o usuário final. Mas, por exemplo, nos próximos passos, a gente vai refazer, né, os mockups, pelo menos do mobile, vai acrescentar algumas coisas e discutir outras do website, e a intenção pelo menos, dar uma grande avançada aí no website e iniciar, pelo menos, o visual do mobile, né, que a gente vai dividir, assim, cada um quebrando a cabeça, porque a gente chora, né, professor? É a nossa função aqui. Então, vou apresentar, né, você pode parar aí. Mas é bem básico, assim, o que a gente só fez mesmo para tirar algumas dúvidas. Domingo eu fiquei domingo inteiro, digamos assim, mudando as cores, para ver qual que uma que batia com a outra, mas até agora a gente ainda não achou algo totalmente satisfatório, mas estamos discutindo. Que a gente queria usar o React no aplicativo e no site. Aí a gente resolveu fazer só o site com React e fazer o aplicativo com outra coisa. Com Flutter. O Flutter. A gente, digamos assim, se jogou de cabeça e vai sair. Se der errado, nós troca. Expectativa. Então, basicamente, vocês estão vendo minha tela? Sim. A gente ainda não alterou no nosso, desde o início do IHC, o nosso aplicativo se chama Locan. Talvez há uma discussão após isso, mas por enquanto ele continua sendo o nome Locan. Então, nós roubamos as cores do Nubank, por enquanto, mas não sabemos se é definitivo.
Então, a intenção, conforme a gente tinha explicado no mockup da tela inicial, é ter uma tela com algumas opções. As opções principais seriam o início, quem somos e os contatos, e a opção de entrar, porque o cadastro ele vai ficar mais no corpo do site, vai ter digamos assim, um slide mostrando algumas opções principais, que pode direcionar para a tela de destino, e para a tela de rotas, alguma coisa do tipo, a gente ainda está bolando isso, certo? A parte de como funciona, aqui, digamos assim, teria também algumas opções que nós estamos ainda discutindo, né? E aqui embaixo seria a parte, digamos assim, de cadastro, que eu separei, seria, digamos assim, se alguém quiser cadastrar sua empresa, clicaria aqui, motorista aqui, passageiro aqui, mas ainda estamos verificando isso, ainda não tem um link pronto, tem algumas páginas produzidas, mas ainda não estão linkadas, né? Mas, basicamente, é esse o conceito que nós estamos lidando por enquanto. Ainda está bem cru, mas a intenção é correr aí por esses dias para, pelo menos até o final do mês, a gente ter um visual já completinho. Basicamente isso, não tem muito o que falar. Nós não, digamos assim, não estamos encontrando dificuldades impossíveis, mas desde o início, né, nós tínhamos uma ideia, essa ideia mudou, voltou, e, tipo assim, toda hora tem alguma alteração que nós estamos fazendo, mas estamos seguindo aí. É assim. É igual o Canegai falou. Faz nessa faixa mesmo. Ok, gente, obrigado aí por compartilhar o material. O professor, deixa eu te perguntar, o relatório envia por senhor por e-mail? Eu criei a entrega da semana, não criei? Se não criei, pode mandar no e-mail mesmo. O relatório técnico, beleza. Eu recebi o reporte do Panza por e-mail. Não, beleza, só para confirmar mesmo. Ok. Próximo. Quem vai começar é o Thiago, né? Ou Carlinhos? Eu apresento aqui. Não, é o Thiago. Eu vou adicionar mais um na chamada do Meet, aceita aí, tá? Eu vou pensar. Eu acho que Maria Clara. já aceitei. Tá dando para ver aí? Sim. Bom, então a gente fez um slide um pouco mais detalhado e contando um pouco de história também, né? Um pouco da base aí que a gente usou para fazer a escolha desse projeto. Então eu vou falar um pouco mais rápido sobre o contexto aqui para a gente ir direto para a apresentação do que está sendo feito. Então a gente estudou um pouco sobre a industrialização, desde lá do começo, para entender certinho toda a história até chegar à Revolução Industrial que a gente está vivendo. Então, desde lá do século XVIII, que se iniciaram as primeiras indústrias, que foram estabelecidos conceitos de produção, relações de produção que envolviam política, econômica, social e cultural. Então, a primeira revolução industrial aconteceu em 1760, onde iniciaram as máquinas a vapor, relações de trabalho, os primeiros conceitos envolvendo a indústria. A segunda revolução industrial já foi bastante tempo depois, aí 1850, e aí foi o início das trocas das máquinas a vapor pelas máquinas elétricas. Foram introduzidos aí alguns materiais novos na indústria, como aço e os derivados do petróleo, que possibilitaram a montagem de muitos outros tipos de produção. E também surgiu a primeira linha de montagem nessa época. E aí na terceira revolução industrial, 100 anos depois, foi quando iniciou a tecnologia dentro da indústria, que surgiram aí os controladores lógicos programáveis, né, os conhecidos aí CLPs, iniciou-se alguns conceitos de automação, e aí
de pouco em pouco a computação foi sendo integrada aí à indústria. E aí, finalmente, a quarta revolução industrial aí, a gente chama aí é o período que a gente está vivendo, né? E o ano de 2012 foi o pontapé aí, de acordo com algumas indicações aí de especialistas, né? E aí a gente nota durante essa quarta revolução que as indústrias elas dependem da tecnologia, dependem da automação, porque quem não se atualiza nesse conceito fica para trás em questão de produção, lucro, sim, e muitos outros setores aí da indústria. Também são apresentados conceitos de máquinas autônomas que funcionam basicamente sozinhas, né, praticamente sozinhas, e alguns princípios e definições que a gente aborda bastante aqui no nosso trabalho, que é o de IoT, Big Data e integração de sistemas. Esses três aqui estão bastante presentes no trabalho que a gente está realizando. E também o novo padrão de consumo, que a gente também aborda bastante durante o trabalho, que é a questão da produção sob demanda e também a produção de produtos personalizados. Então, o nosso trabalho é bastante voltado para isso. Esse conceito ele é muito importante porque ele maximiza o lucro das empresas, evita estoque, evita um monte de dor de cabeça e permite que o cliente, através de um produto personalizado, ele consiga atingir 100% da satisfação dele ali, através dessa produção. Então, aqui embaixo, desses dois últimos tópicos aqui, a gente fala sobre a maximização dos lucros, né, que também é um dos conceitos por trás aí da nossa escolha de trabalho, e a minimização do desperdício, porque a gente não tem uma produção a mais, né, a gente não tem uma produção desnecessária e nem utilização desnecessária de recursos. E aí, por fim, no contexto, a gente tem que falar um pouco da situação do Brasil nessa indústria, porque é onde a gente está desenvolvendo, né? É importante entender esse mercado. Então, no Brasil ainda existem muitas indústrias, principalmente as pequenas e médias aí, que estão transitando ainda do 2.0 para o 3.0. Então, essas indústrias ainda estão começando a implementar o conceito de computação na indústria. Porém, o Brasil, apesar desse primeiro dado, ele é um país que tem muito investimento em automação. Tanto que alguns dados aqui embaixo, por exemplo, o Brasil está entre os 64 países com maiores índices de inovação. Isso é uma pesquisa de 2018. Então, o Brasil, apesar de ter algumas empresas aí que ainda estão em atraso, o Brasil é um país que tem investido muito, e muito disso se deve aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui aqui. E muito disso se deve a esse carinha aqui, o GTI 4.0, que seria o Grupo de Trabalho para a Indústria. Esse é um grupo que foi criado aí em 2017 para 2018 aí, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E esse grupo ele procura, de uma maneira geral, implementar, aliás, fiscalizar e implementar, né, os conceitos da indústria 4.0 aí. E eles fazem também planos de incentivo à industrialização 4.0. Então, apesar de tudo aí, no Brasil tem sido feito sim um investimento na automação bem grande, tanto que aqui nesse último dado aqui, 73% de 632 indústrias de maior porte já são consideradas indústrias 4.0, isso no Brasil. Isso é um estudo de 2018, já em 2021 isso já aumentou bastante. Então, o Brasil é um mercado muito amplo aí para esse tipo de tecnologia que a gente está abordando aqui no nosso tema. E aí o Carlinho vai falar um pouco melhor sobre o projeto agora. Você quer que eu deixe aqui, Carlinho, ou você quer compartilhar? Não, pode ser aí. Isso. Bom, pessoal, com relação ao projeto, né, partindo da questão do pressuposto, né, qual que é o objetivo do nosso projeto,
Então, a princípio, a gente sabe que o incentivo à pesquisa, principalmente com relação à área da industrialização 4.0, é muito importante, principalmente porque ela consegue trazer um aumento positivo das estatísticas, como a gente viu lá atrás. E por que que isso acontece? Principalmente porque esse incentivo na pesquisa, ela consegue propor soluções bastante acessíveis, principalmente por serem, na maioria das vezes, nacionais, né, desenvolvidos por estudos brasileiros, e principalmente por causa que ele propõe um custo talvez menor do que uma solução que seja importada. Então, isso acaba minimizando um dos grandes problemas que a gente tem nesse processo de industrialização 4.0 que as empresas estão passando, que é a questão das soluções que são importadas, e justamente por elas serem importadas, elas são muito pouco acessíveis, ainda mais considerando a questão do custo para fazer essa implementação desses conceitos da industrialização 4.0 dentro desses processos industriais. Então, a ideia é que, diretamente ou indiretamente, a gente consiga, de uma certa forma, minimizar um pouco do contraste dessas indústrias, principalmente nessa corrida durante esse processo de industrialização 4.0, que é o que as empresas estão passando na atualidade. Então, o nosso objetivo com esse projeto é tentar explorar alguns conceitos da industrialização 4.0 e implementar ele a partir de um projeto. Então, a ideia é, de uma certa forma, integrar a tecnologia e a computação nos processos industriais dentro dessas empresas. Então, como que a gente consegue fazer isso? Explorando a questão do IoT, da Big Data, como a gente já viu, só que não só isso, né? Não se restringe apenas a esses conceitos, a gente pode dizer que envolve muito mais do que isso, envolve também a questão dos conceitos multidisciplinares, que a gente viu em vários momentos durante o curso, né? Como modelagem de projetos, né? A gente vai precisar saber como a gente deve preparar, desenvolver a estrutura usando AutoCAD, Inventor, a questão do fenômeno de transportes, como que vai acontecer o fluxo dos fluidos, o escoamento dos fluidos na máquina, questão da resistência dos materiais, como que vai se comportar essa estrutura da máquina, questão da eletrônica, como que a gente vai construir o circuito, como que esse circuito ele vai controlar os motores e, ao mesmo tempo, vai se comunicar com um aplicativo, né? Questão de sistemas embarcados, sistemas de aquisição de dados, com certeza, por ser um IoT, ele vai gerar dados, ele vai precisar receber e enviar dados. Não só isso, ele vai ter uma postura de monitoramento, então vai existir sensores em que é necessário, de uma certa forma, coletar essas informações e tratar esses dados gerados. Questão da automação industrial, que é a questão de deixar os processos industriais cada vez mais autônomos e com menos intervenção possível do ser humano. Questão da programação para dispositivos móveis, né? A gente vai precisar desenvolver um aplicativo mobile e também a gente vai desenvolver um aplicativo web. Questão do banco de dados, né? A gente vai gerar dados e a gente precisa armazenar de uma certa forma, seja por meio de um banco de dados local, um banco de dados em nuvem ou web service. E o foco, né, o interesse do nosso projeto, principalmente por causa daquele pressuposto que a gente já disse anteriormente, que é a questão das pequenas empresas, né? As empresas de pequeno e médio porte, que são nacionais. Pode passar, fazendo um favor? Bom, aí com relação ao projeto em si, a gente pensou em desenvolver uma máquina de invase. Essa máquina de invase, ela está conectada à internet, né, implementando esse conceito de IoT, porque se for ver por natureza, uma máquina de invase não estaria conectada à internet. Então, isso torna o conceito de IoT prático quando a gente transforma algo que não é, por natureza, conectado à internet e a um determinado momento passa a estar conectado na internet. Então, o objetivo principal é que o usuário, de uma certa forma, ele consiga fazer uma requisição dos pedidos. Então, ele escolhe qual produto ele quer comprar, então ele seleciona a quantidade, o produto personalizado que ele quer comprar, ele faz a requisição, aí depois do pagamento e da verificação, né, pela própria máquina, né, no momento que ele recebe a requisição, ela vê se tem principalmente a questão do estoque, se está tudo certo, ela começa a produzir, e aí o usuário ele consegue acompanhar a questão da produção também, para ver estimativa de quanto tempo está produzindo, quanto tempo vai finalizar e coisas do tipo. Então, a ideia também é a questão do produto personalizado, que também é uma proposta que vem aí desde o começo da inserção do toyotismo, né, em que as pessoas, né, as indústrias, elas buscam por produtos personalizados para justamente suprir, né, essa característica nova da sociedade, né, esse novo paradigma.
que a gente tem. Então, outra coisa que a gente quer fazer é ter o controle de estoque da produção, né? Saber os níveis de reservatórios, principalmente, saber como que está o monitoramento em si da produção, e isso tanto o técnico como o próprio administrador, né, da máquina vai poder ter acesso a essas informações. Então, a gente teria esse monitoramento pelos aplicativos, tanto o aplicativo web como o mobile, e tudo isso vai ser gerenciado e armazenado em bancos de dados. Pode passar, fazendo um favor. Mas a gente acabou esquecendo de falar o que seria máquina de invase, né, nesse contexto. Tá? As máquinas de invases, elas são muito importantes, elas são muito interessantes, principalmente para implementar, né, a questão da indústria 4.0. Talvez seja uma máquina que possui uma característica muito interessante para isso. Então, por quê, né? Uma máquina de invase, ela tem como objetivo fazer o preenchimento de recipientes. Então, ela é muito utilizada, não só, mas também nas indústrias farmacêuticas e alimentícias. Né? E uma das grandes preocupações nesse setor da utilização da máquina de invase é a questão da precisão e desperdícios. Tanto é que um autor, né, ele diz que a questão da automação, ela é determinada devido ao produto e a precisão. Então, para você saber o nível de automação que você deve implementar, isso aí vai estar tipo, diretamente intrínseco ao produto e à precisão que você necessita para aquele projeto. Pode passar. E aí, nessa máquina de invase, a gente vai ter o controle por microcontroladores. Então, o objetivo desses microcontroladores é controlar indiretamente a questão dos motores para fazer o escoamento dos fluidos e também fazer o controle de receber os dados e enviar os dados. Ele vai fazer todo esse controle e a gente vai precisar de um módulo da internet para fazer a comunicação com a internet e enviar os dados. Vamos precisar também de motores, drives de motores, né? Esses drives eles vão se conectar com os motores, até porque a gente precisa de uma alimentação separada, né? Só para os motores, porque o motor consome muita corrente, então não pode ser o mesmo controlador, então a gente tem que pensar nisso. A gente vai precisar também de uma esteira para fazer a movimentação digamos, dos recipientes, né? A questão do reservatório, que vai reservar as bebidas, né? Os fluidos, e a questão das tubulações, que vão servir como maneira de escoar os fluidos. Pode passar. Agora eu vou apresentar. Aqui eu vou falar um pouco sobre a aplicação web, né? Ele foi feito em PHP, JavaScript, CSS, HTML. Ele é o controle de produção e monitoramento. Tanto a aplicação web e o aplicativo, ele vai ter as mesmas funcionalidades. A diferença é tipo um acessar na internet, no computador, através do navegador, o outro é já o aplicativo mesmo, né? Mas ambos seriam a mesma funcionalidade. Vai comunicar com MySQL, com o banco de dados do MySQL, e tem uma implementação de um web service. Pode passar. Aqui é a tela de apresentação do site. Ali embaixo é um texto que eu coloco para exibir algumas informações, é como se fosse uma mensagem para o usuário, e ali tem um botãozinho ali. Pode passar. Quando você aperta o botãozinho, ele vai fazer a animação de apertando, né? E vai abrir um modal para o usuário fazer o login. Por enquanto eu não implementei o cadastro, mas já vou implementar. A questão do usuário e a senha, normal. Se ele clicar na chavinha ali, a senha de password, que é um monte de asteriscos, passa para ser a senha mesmo, para o usuário verificar, que oculta e desoculta a senha, também tem essa funcionalidade. Na hora que ele aperta em entrar, o JavaScript manda uma requisição para o PHP, e ele retorna, se exemplo true ou falso, se a senha está inválida ou inválida. Só que tem alguns parâmetros de segurança também. Pode passar. Aqui, quando ele está logado, vai aparecer 3 botões para eles, lá embaixo. Se você ver, eles mudaram de cor. No primeiro botão é a receita. Então, tem essas receitas já pré-estabelecidas, que é a receita 1, 2 e 3.
E tem ali que é criar receita customizada, onde o usuário pode Priscila, você está distribuir a perdoada quantidade. com o seu desenvolvimento. Oi? A Priscila está perdoada com o desenvolvimento dela, porque o seu receita com S, Eita, não vi. tá bom? Pode seguir. É, ele pode ele criar tipo uma customizada e ele pode gerar. E quando ele gera, ele é enviado ao banco de dados. Pode passar. Aí vai ter uma animação da garrafa enchendo. A garrafa que estava ali, se você volta para trás. Volta um pouquinho. A garrafa estava ali no cantinho, né? Ela vai ir até a máquina e ela vai ser enchida com uma animação. Ali no botão do meio, pode passar. Ali no botão do meio é o gráfico gerado. Ele gera gráfico conforme de quantidade de líquido produzido. É o primeiro gráfico que foi implementado. E o terceiro botão é o botão sair. Vai para o próximo. Carlinhos, você quer apresentar o aplicativo primeiro, antes de apresentar Vou tudo falar, aqui? vou Thiago. falar. Então, e aí eu vou falar um pouco sobre a parte do aplicativo. A gente trabalhou até agora um pouco mais na questão da automação, da construção física mesmo e do site, mas a gente já iniciou aqui o aplicativo também. Já definimos aqui que o projeto vai ser em Kotlin, através do Android Studio. A gente escolheu o Kotlin por se tratar de uma linguagem moderna, com bastante recursos, e acima de tudo por ser um código enxuto e com alta performance. Então, a gente tinha também a opção aí de utilizar, por exemplo, o Java, né? Porém, devido aos recursos, devido a, por exemplo, classes que a gente pode implementar muito mais facilmente, a gente optou pelo Kotlin. Esse aplicativo é para ser uma solução prática e acessível ao sistema de controle e produção. Então, através dele, a gente também tem as informações que a gente teria no site, né? Só que numa forma mobile, basicamente, e com algumas poucas diferenças aí de interface. Tem uma interface simplificada, né, para acesso de qualquer usuário e integração total com a aplicação web que o Panza acabou de mostrar. Então, esse aplicativo ele não é em detrimento ao site, nem vice-versa, os dois funcionam juntos. E aí, a gente fez alguns mockups aí das telas, somente 3 por enquanto, mas ainda vão ter bastante telas. Isso aqui é a tela de login. Essa tela aqui a gente já iniciou a construção já, inclusive as requisições aí da API a gente está sendo feito aí com retrofit tá no Android Studio. E aqui alguns elementos da tela, aqui, validação de campos, como sempre, né? Reset de senhas, alguns elementos básicos aí para uma tela de login. E aí o usuário acessando a tela, ele vai ter algumas opções, entre elas o menu de receitas, que aqui ele vai poder ter uma lista das receitas customizadas aqui, receitas pré-definidas, e ele vai poder ter a opção, por exemplo, de favoritar uma receita para que ela apareça no topo. Ele vai ter uma miniatura aqui da imagem que ele fez o upload aí para a receita. E aqui embaixo, em nova receita, ele pode ir para a tela para criar uma nova personalizada aí, assim como ele tem a opção no site também. E aqui a gente fez esse mockup também da tela da receita específica, então quando ele clica aqui em uma das opções do menu, ele é direcionado para cá, e aqui ele tem uma visualização mais detalhada, com um resumo da receita, que seria a quantidade em ml aí, por exemplo, do que do que ele definiu para a receita, né? A quantidade total ali embaixo, junto com o tempo de preparo, o status também, e alguns botões ali para que ele possa fazer a manutenção da receita, editar, excluir, ou colocar na fila para produção também. Então, da parte teórica é isso.
Agora eu vou apresentar a parte prática aqui. Professor, minha tia precisou de pegar o celular. Peguei outro aqui. Aceitei para entrar na. Eu aceitei. Aqui, deixa eu apresentar minha tela. Aqui é o site, né? Deixa eu tô dando eco aqui. Aqui é o site. Eu utilizei, existe tipo vários tipos de site, né? Existe um site mais empresarial, existe blog. Esse é um estilo de site mais animado. Ele não serve para ser responsivo, para utilizar em site, ó. Ele quebra tudo. Mas a questão dele é mais a questão da beleza, de poder ter uma animação mais uma liberdade, né, para monitores ou TV, mas quando a tela é muito pequena, ele quebra tudo. Não é que ele quebra, mas que ele diminui com proporção do tamanho da tela. Então, se a tela é pequena, sobra vários espaços aqui. Então, por isso que optou utilizar o Kotlin para fazer um aplicativo gerar. Aqui é o login. Ele faz a validação, login ou senha inválida. Conforme ele manda, ele que gera uma animação de carregando. Quando ele entra, ele loga aqui. Aqui são os gráficos gerados. Então, a quantidade de líquido A, líquido B e o C em ml. Aqui tem a receita, dá para customizar ele. Isso daqui foi feito meio que a pressa, nem viu o ES aqui. Tanto que eu arrumei aqui e esqueci de arrumar aqui. Mas os outros estão certos. Foi algo que eu não vi. Eu vou clicar numa pronta aqui. Vou clicar em gerar. Aí, pedido realizado com sucesso. Eu vou colocar um CSS nesse JavaScript para ficar algo mais agradável. Mas ele vem aqui, faz animação de enchimento. E ele vai gerar aqui no banco de dados, ó, nos pedidos. Então ele gerou mais um pedido. Esse feito é o que determina se ele já foi produzido ou não e para que ele serve. E eu vou mostrar aqui no Arduino, aqui, ó. Como que eu inverto a câmera? Deixa eu ver se inverteu a câmera. Aqui. Aqui está o Arduino com o modem Ethernet conectado num cabo de rede e ele está conectado na porta USB do computador. Olhando aqui na tela, eu tenho o programa em Arduino. Ele vai conectar, ele vai pedir uma requisição para a API e ela vai retornar um pedido só para ela produzir. E determinada quantidade de líquidos para cada mangueira, para cada motor. Quem faz essa função é se conecta banco de dados. Eu passo 3 parâmetros para ele. Deixa eu subir aqui. Esse conecta banco de dados é a operação, o ID do pedido e o valor. No caso, a nossa operação é um select, então é a opção 1. Aí ele vai lá. Se eu pegar pelo link aqui, ó, e mandar esse daqui é um código de segurança, que é uma variável 0. Quem tem esse código de segurança é somente o Arduino. Então, se uma pessoa que não for o Arduino tentar manipular o banco de dados através disso, ele não vai conseguir, ao menos que ele tenha esse código de segurança. Mas dificilmente alguém consegue ele. E o resto são os parâmetros. Então ele vai retornar esses valores aqui. Esse 1 significa do status, se deu certo o select ou não. Esse daqui é o ID do pedido. Esse daqui é o líquido A,
deixa eu mudar aqui para vocês verem. Vamos supor que o líquido do A é 200. Deixa eu atualizar aqui. Ó, o ID do pedido é o 3. Tá vendo? O ID do pedido é o 3. E ele vai retornar 200 ml do líquido A, 100 do B e 100 do C. Aí o Arduino vai mandar a requisição aqui, ó. Aqui eu printei no monitor serial para vocês verem o que ele está retornando. Ó. Ele conectou, ele pegou o IP local, aí ele mandou um HTTP e ele conseguiu pegar um select aqui, ó. Ele pegou o mesmo parâmetro aqui, ó. Tá vendo que é o mesmo parâmetro. E aqui são as variáveis separadas. Então o ID, a quantidade de líquido dos 3 motores. E agora eu tenho, deixa eu abrir o Proteus para simular o processo dos motores do bico Proteus. Dificuldade. Daqui tá no motor. Deixa eu ver motor, ok. Aqui no motor, ele já tá quase sendo implementado junto com a internet, mas ainda não terminei. Mas ele pega a quantidade, depois que recebe do SQL, ele pega a quantidade, declara, e a gente fez um esquema dele conseguir, sem usar delay, para ele conseguir fazer paralelamente, que é o que era exatamente a questão que a gente queria colocar. Então ele vai até um tempo limite e ele vai executar os motores em tempos diferentes, ó. Como o líquido A eu coloquei aqui, ó, na programação, que o motor 2, o A, é 0. Ah, não, esse daqui é o do outro. Aqui. É 0, ele nem ligou. Esse daqui é 15:15. Então ele vai durar um tempo, ó, já parou o segundo. O terceiro, ó, já é 30:30. E enquanto isso, um vai executando, os outros já vão fazendo, ó, conforme foi programado. Então isso é na hora da produção, né? E basicamente é isso. Então eu gerei o pedido, deixa eu entrar aqui. Já gerou os gráficos, ó, era 200, agora são 300 cada um. E é isso. Já está funcionando a parte, simulado tudo, agora falta fazer a parte prática mesmo, colocar a mão na massa e fazer. Acho que terminou. Tem alguma coisa a falar, Carlinhos, Thiago? Tá, o Panza, volta lá na sua tabela. Eu percebi que tem um campo lá que é um 0 e 1 no final. Imagino que seja um feito ou não feito, é isso? Deixa eu ver. Ah, no banco de dados? Deixa eu ver, tem tanto programa aqui, deixa eu ver. Aqui. Feito pedido, esse? Esse 0 e 1 aí, feito pedido. Ele é um booleano. Ele é um Tá, ele controla o quê? Ele controla o pedido, se ele foi produzido ou não. Por quê? O Arduino, quando ele pede mais... Ah, tá. Não, a minha questão é assim. Tá, eu pedi 100. Pelo giro dos motores, pelo tempo que ele ficou girando, você fez para mim 80. Porque assim, não é o fato de começar um invase que o mundo vai ser lindo até o final, né? Pode acontecer alguma coisa, pode faltar um material, pode, sei lá, deu problema na hora que eu... Ele só atualiza o status quando ele tiver concluído tudo, ó. Então, Aí o Arduino requisita, porque quem manda
quem atualiza o status para 1 aqui, ó, ele até pega o ID do pedido para retornar de volta para ele atualizar o status para 1, tá vendo? É o Arduino. Então, se acontecer algum erro durante, não vai ser o programa, o site que vai atualizar. Vai ser o próprio Arduino que está fabricando. Então, se acontecer alguma coisa, ele simplesmente não muda. Entendeu? Então, Aí na mas hora que... aí, então para o cliente final é assim, ou você invasa 100 ou você não invasa. Não tem a possibilidade de você controlar o parcial. Até para ver depois, no segundo ciclo, quanto que ele tem que fazer ainda. Você entendeu? Não consegui compreender, professor. Da maneira que você está montando, Aham. ou é 0 ou é 100. Ou fez, Ou ou não não fez fez. nada, ou fez tudo. Ah, tá. Tá? Você Só que o tem que um acontece? status tipo de Faltou um erro para o material. usuário. Exato. Ah, entendi. Até Ah, para deu um interno, tá? defeito. Não, entendi, Vai professor. lá, vamos lá, você pediu 500 litros. Pode ser que você tenha que Certo. fazer 10 garrafinhas daquela, tá? E não uma só. Então, assim, eu fiz 4 garrafinhas e aí deu um problema. Então, eu Uhum. preciso saber quanto que eu tenho concluído, quanto que eu tenho parcial para ele poder fazer a diferença, né? Sim, Que é a recuperação sim, de um estado de erro. sim, sim, Então, vocês precisam implementar, inclusive, essa recuperação de falha. Caso sim, contrário, vai ficar vulnerável. sim, Então, assim, se você achava que estava complexo, não, vai piorar, né? Porque você tem que realmente prever situações, vai lá, anômalas que uhum, podem acontecer durante o processo. sim. Obrigado, professor. Eu vou Imagina. pensar nisso. Valeu. Valeu, professor. Não, Obrigado. ok. Obrigado, Carlos. Obrigado, Thiago. Renan, Renan, Opa, professor. e aí, vamos ou não vamos? O professor, o Thiago do meu grupo depois ia falar com o senhor. Vamos, se puder, o próximo grupo. É que não tem. O William tinha entrado e já saiu também. Acho que assustou. Mas ok, gente. Né? Quem já apresentou, segue aí, agora com as melhorias, com as inovações. E aí, Renan, quando vocês quiserem falar, só me dá um toque. Estou aqui. Toda semana eu tô aqui. Positivo. Beleza? Obrigado, gente. Parabéns aí pelas entregas e bastante coisa para fazer. Ao trabalho. Eu vou finalizar a gravação, até para não ficar consumindo tempo. Então, depois, se vocês quiserem olhar lá os comentários, vão estar à disposição, tá? Vou estar aqui. Só estou finalizando a gravação de hoje.